Mudou. São R$ 50 mais o dinheiro da condução para cuidar da casa. E acha que fez uma boa troca. Certas firmas por aí pagam bem menos, com certeza, né? Em cidades como São Paulo, empregada doméstica ganha em média R$ 400. Mais da metade tem carteira assinada e direitos como 13º e férias garantidos. Salários melhores e uma categoria cada vez mais numerosa. O Brasil tem 5 milhões de empregadas e empregados domésticos, 25% mais que 10 anos atrás. Os arquivos do sindicato da categoria aqui em São Paulo mostram que trabalhar em casa de família é uma opção para momentos de crise, de desemprego, mas pode também ser mais do que isso. Nas agências de emprego é cada vez mais comum, operárias, vendedoras, dispostas a mudar de profissão. A presidente do sindicato é um ótimo exemplo. Há 30 anos, ela trocou a máquina de costura pelas panelas e se deu muito bem. Minhas irmãs são formadas em professora, têm curso secundário e eu ganho 10 vezes mais do que elas. O salário ela não conta, mas revela segredos do sucesso. Um velho livro de receitas, nenhuma preguiça de estar sempre aprendendo e muito orgulho do que faz. Se hoje eu tenho uma casa, foi a minha profissão que me deu, que eu amo a minha profissão. Um instrumento criado há anos e anos para facilitar a vida de todo mundo ainda é objeto de dúvidas para milhões de pessoas. Tantas que o Banco Central resolveu publicar uma cartilha, um guia para o uso correto do talão de cheques. O cheque é uma ordem de pagamento à vista. Vale tanto quanto dinheiro, mas ninguém é obrigado a aceitar. E com tanto cheque voltando sem fundos, o comércio passou a olhar com cara feia. O cheque já tem muito mais problema, porque se ser devolvido, aí a gente vai ter que ir atrás, cobrando, né? E a inadimplência com cheque realmente está muito. O cheque também pode ser devolvido por outros motivos. Rasura, assinatura diferente, sem data. Para compensar essa dor de cabeça, o Banco Central preparou uma cartilha que orienta o correntista. O cliente tem direito a um talão de cheques de 20 folhas por mês e de graça. O cheque emitido pode ser sustado se houver algum motivo. No caso de furto ou roubo, o banco não pode cobrar a taxa de sustação. É só apresentar a ocorrência policial. Cruzar o cheque é uma medida segura. Com os 2 traços, ele não pode ser descontado na boca do caixa. Cuidado com o predatado. Ele pode ser compensado antes do combinado. E os centavos? O correntista pode preencher apenas o valor em números. Não é preciso repetir o valor em extenso. É uma forma de facilitar, né? Às vezes o centavo, 99, 59, né? E a gente, no país, questão de ser mais rápido, mais ágil. E caneta vermelha, pode? Pode. Mas a máquina que lê os cheques enxerga melhor as cores preta e azul. E o número 1 escrito com H. Esse errinho de português pode evitar uma fraude, que o 1 se transforma em outro número, mas não é obrigatório. O general Augusto Pinochet chefiou uma ditadura militar no Chile. Há 20 dias foi preso na Inglaterra e desde então tenta se livrar da extradição pedida pela Justiça da Espanha. Essa confusão diplomática já era grande, mas acabou envolvendo hoje mais um país, o Brasil. O pedido de extradição, que está sendo julgado na Câmara dos Lordes, em Londres, trouxe a revelação. 5 brasileiros estão entre os mortos e desaparecidos no Chile e seus nomes constam da lista que tenta provar que o general Pinochet cometeu o crime de genocídio. Segundo o documento, quase todos foram presos ou sequestrados logo após o início do golpe militar. O engenheiro Túlio Roberto Cardoso Quintiliano foi preso no mesmo dia 11. 20 anos depois, o governo chileno reconheceu a responsabilidade na morte. O professor Nelson de Souza Cole, com 33 anos, foi sequestrado 2 dias depois do golpe. O atestado de óbito foi encontrado, o corpo não. Vânio José de Matos, ex-capitão da Polícia Militar de São Paulo, foi preso, torturado e morto no Estádio Nacional. O governo do Chile decidiu pagar uma pensão à família. A jornalista Jane Vanini tinha 29 anos quando foi morta na cidade de Concepción. O governo também reconheceu a sua participação na morte. O físico Luiz Carlos de Almeida teria sido preso, torturado e fuzilado no dia seguinte ao golpe. Agora, a justiça brasileira, se for acionada, pode pôr o Brasil na lista dos países que pedem a extradição de Pinochet. Além da Espanha, outros 7 países querem julgar o ex-ditador pela morte de seus cidadãos no Chile.
As audiências na Câmara dos Lordes devem terminar amanhã, mas a decisão só sai na semana que vem. Daqui a pouco, as novas regras da Previdência. O que muda na vida do trabalhador. Você viu quem caiu? Sua avó? Mais importante. O Bill? Mais importante. Fala logo. O preço do pão de açúcar. São 50 dias de ofertas. Veja as ofertas de amanhã. Café torrado e moído pilão, R$ 1,85. Biscoito recheado Prestígio, 89 centavos. Iogurte líquido Batavo GG, 45 centavos. Não perca, esses preços só valem amanhã. 50 anos Pão de Açúcar, festa de preços baixos. Marco Nanini, Patrícia Pilar e Alexandre Borges, em Amor e Companhia. Um brinde ao amor de vocês. Uma comédia romântica sobre o amor e a traição. Então Ludovino estava nos braços de Machado. Despida. Escândalos prejudicam qualquer negócio. Um duelo mortal. Um de nós tem que morrer. Fogo! Amor, humor e traição. Amor e Companhia. Sexta-feira nos cinemas. Chegou o carro dos seus sonhos. Sara Breck, o importado mais vendido do ano, agora com mais espaço ainda. Novo Citroën Sara Breck. Segurança tamanho família. Peito de peru com arroz. Peito de peru no prato. Peito de peru em molho inglês. Peito de peru na baguete. Peito de peru no pão. Peito de peru defumado Califórnia. Peito de peru sadia. Peito de peru. Peito de peru defumado Califórnia é o que tem menos gordura e muito mais sabor. Uma tentação permitida. Peito de peru sadia. As novas regras da Previdência. A reforma aprovada no Congresso muda a vida de servidores e de trabalhadores da iniciativa privada. Quem já está no mercado vai ter que trabalhar um pouco mais para se aposentar. Elias Pacheco é gerente administrativo. Não completou o tempo de serviço para se aposentar. Faltavam 16 anos. Mas com a nova Previdência, Elias refez as contas. Vai ter que trabalhar 19 anos. 3 anos de trabalho é muita coisa. Quem já está no mercado e não completou o tempo para se aposentar, tem que trabalhar mais 20% do tempo que faltava. É a regra de transição. Para os homens, idade mínima 53 anos. Para as mulheres, 48 anos. Para quem já completou o tempo e pode se aposentar, nada muda. Mesmo que o trabalhador ainda não tenha pedido a aposentadoria. Os trabalhadores da iniciativa privada não vão ter limite de idade para se aposentar. Terão que contribuir para a Previdência no mínimo 35 anos os homens e 30 as mulheres. O mesmo tempo dos funcionários públicos admitidos a partir de agora. Mas os servidores terão idade mínima para se aposentar. 60 anos os homens e 55 as mulheres. A aposentadoria proporcional acaba para todos. O servidor que já está aposentado não poderá ganhar acima do teto, que deve ficar em R$ 12.700. O que passar disso vai ser cortado. A aposentadoria máxima para os novos servidores é de R$ 1.200. Quem quiser mais que isso vai ter que pagar previdência complementar. Na sessão de ontem, os deputados derrubaram as mudanças que a oposição queria fazer na reforma. Foi a última votação. A reforma da Previdência está concluída. O presidente comemorou. Agradeço ao Senado Nacional, ao Congresso Nacional. Aprovadas as mudanças na aposentadoria, faltam só a redação final e a promulgação nos próximos dias. Como o que é essencial começa a valer imediatamente, já em 99 o governo conta com uma economia de 3 bilhões de reais. Economia que deve aumentar a cada ano. É o começo do ajuste das contas públicas. Melhora a cotação dos títulos brasileiros negociados no exterior. Os sinais de recuperação da economia mundial sustentam uma semana de alta nas principais bolsas do mundo.
O presidente do Banco Central americano, Alan Greenspan, defendeu hoje a criação de mecanismos para tornar o mercado financeiro mais estável. Ele não falou em redução de juros, mas o mercado está apostando na queda das taxas. O resultado foi imediato. Nova alta nas bolsas, 1,5% em Nova York. As ações da Telebrás subiram 8,4%. No Brasil, a bolsa subiu 5,1% no Rio e 5,7% em São Paulo. O presidente Fernando Henrique Cardoso se irrita com as críticas do ministro da Saúde sobre o uso do dinheiro da CPMF. O ministro José Serra passou o dia dando explicações. A nota lida no Congresso ontem provocou uma grande confusão. Ela diz que se algum gasto pressionou o déficit público, não foi a saúde. E afirma que a CPMF não beneficiou a saúde. O ministro estava atirando contra a proposta de ajuste fiscal do governo. Se por acaso o Serra ou qualquer outro quiser prejudicar, remove-se quem prejudica. Isso é de governo. Fora daí não é governo. O episódio irritou muito o presidente Fernando Henrique. Se o ministro não se explicasse, poderia ser demitido. José Serra já estava em São Paulo, numa solenidade com Dona Ruth. O ministro da Educação se surpreendeu. A nota diz que a educação está gastando menos, tal como a saúde. A nota me surpreendeu, eu não a conhecia. Estive com o ministro ontem à tarde, ele não me falou da nota. Hoje, o ministro José Serra convocou uma entrevista e frustrou quem esperava explicações sobre a nota. Limitou-se a anunciar que vai economizar 700 milhões do ministério, mantendo os programas essenciais da saúde. Mas evitou falar sobre a crise. Uma nota técnica não é um manifesto do Ministério da Saúde. O presidente julgou totalmente inoportuna a divulgação da nota que a oposição repercutiu em plena votação da Previdência. Hoje, antes de dar entrevista, o ministro deu explicações ao presidente e, segundo o Palácio, impôs-se a autoridade presidencial. O presidente aproveitou o episódio para dar um recado. Todos os ministros têm que defender o ajuste fiscal sem atrapalhar. Preços estáveis em São Paulo. O levantamento feito pela FIPE mostra que durante o mês de outubro houve uma pequena alta de 0,02%. Nos últimos 12 meses, a FIPE registra deflação acumulada de 0,15%. Veja a seguir, o furacão Mitch deixa 2 milhões de pessoas sem casa. Uma velha forma de atendimento está melhorando a saúde de muitos brasileiros.